Existem algumas certezas no mundo que não temos como rebater. Uma delas é que quanto mais vivemos, mais velhos ficamos. Chegar à melhor idade é o sonho de muitos, mas chegar lá por chegar não é suficiente. Todas as pessoas querem envelhecer com saúde, respeito e recebendo amor e carinho. Quando isso não acontece, há fortes violações aos direitos da pessoa idosa. Violências física, psicológica e financeira são as mais comuns. Quais são os principais desafios na defesa dos direitos da pessoa idosa no Maranhão? Como possibilitar um envelhecimento sadio e digno? É o que vamos debater no Contraplano desta semana. Olá, estamos começando mais uma edição do Contraplano, nosso debate semanal de assuntos que geram interesse na população. Nosso tema hoje é violência, abandono e maus tratos contra a pessoa idosa. Para esta conversa, convidamos o promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas e das Pessoas com Deficiência, Alenilton Santos, o defensor público Gil Henrique e a psicóloga Karina Vale Oliveira Santos. E aí eu quero começar a nossa conversa lá na ponta com o promotor Alenilton Santos. Doutor Alenilton, tivemos recente aqui no Estado um caso que gerou muito debate, ainda tem gerado muito debate, e que acho que exemplifica muito bem essas questões envolvendo violência contra a pessoa idosa, que foi aquele abandono de um senhor, né, um idoso, na região do Mercado Central, aqui em São Luís. A promotoria, o Ministério Público tem acompanhado de perto esse caso? Como é que está isso? Aqui é Alenilton Santos, faço a minha autodescrição, como sempre. Sou um homem pardo, de estatura mediana, de cabelos castanhos escuros e grisalhos curtos. Estou aqui na bancada do programa Contraplano, trajando um paletó, uma gravata e uma calça azul e uma camisa branca. O Ministério Público tem acompanhado de perto e nos causa preocupação porque esse caso reflete bem a realidade do nosso Estado. Há informações de que o idoso, na verdade, é proveniente de outro município e há uma busca de entendimento com relação às medidas de proteção mais adequadas a ele. Todas as vezes que chega um caso de violações de direito, a rede de proteção, da qual fazem parte o Ministério Público, a Defensoria, o Conselho Estadual, os Conselhos Municipais, demais secretarias do município e do Estado, há uma preocupação em primeiro se resguardar todos os direitos fundamentais, retirar aquele idoso daquela situação de risco ou vulnerabilidade. Isso tem sido feito, nós estamos acompanhando, ele atualmente encontra-se acolhido na Casa de Acolhida Temporária, que é um equipamento da assistência social do município. O Ministério Público, estivemos lá na Casa de Acolhida Temporária há cerca de 3 semanas, inclusive em diálogo com ele, conversamos com ele, buscamos algumas informações, mas digo essa situação de desestrutura das famílias, da falta de uma retaguarda familiar, de uma estrutura familiar que possa estar acompanhando esses idosos. Então, a situação que hoje nós encontramos, e essa é a realidade do Maranhão, são de idosos que não têm mais uma estrutura familiar com a qual eles possam contar e para a qual eles possam retornar. Tanto é verdade que, uma vez que um desses idosos, essa é a dura realidade nossa, é acolhido ou ligado a algum desses programas, seja um programa de institucionalização de longo prazo, seja um programa de um abrigamento que deveria ser temporário, como esse da CAT, é muito difícil haver o desligamento desses programas e o retorno ao convívio familiar exatamente em razão dessa falta de estrutura, dessa ausência da família, desse espaço aí para o qual o idoso não pode mais, dificilmente retorna. Doutor Gil, em relação a esse mesmo episódio, a Defensoria Pública também tem acompanhado? Como é que tem sido feito isso? Primeiramente, é uma honra estar aqui nesse programa. Também vou fazer a minha audiodescrição, né? Como o doutor Alenilton aqui, sou um homem de estatura alta, branco, cabelos castanhos escuros. Estou trajando hoje um terno preto, camisa azul e gravata azul pontilhada, gravata preta pontilhada com pontos azuis. Esse caso, ele foi atendido pelo nosso Centro de Prevenção de Violência contra a Pessoa Idosa, o CAPV, né? Nós, em parceria com as outras instituições
conseguimos esse acolhimento nessa casa de apoio temporário, como disse aqui o promotor de justiça, e agora nós estamos tentando que ele seja acolhido numa casa permanente, né? Já que a família dele, já que nós não estamos encontrando quem possa ficar com esse idoso, quem é o familiar que pode ficar com ele, nós estamos tentando um acolhimento prolongado numa casa de acolhimento permanente, né, desse idoso, já que ele não está conseguindo mais voltar para o seio familiar. E realmente é um problema muito grave que nós enfrentamos em todo o estado, né, dessa ausência familiar do idoso, né, teoricamente nessa idade que ele mais precisa de alguém para ampará-lo, e o estado está tendo que tomar substituir a família, né, com casas de acolhimento que muitas vezes são insuficientes, né. Em várias cidades do interior não existem essas casas de acolhimento, seja instituição de acolhimento provisório ou acolhimento permanente. Então, realmente é um problema que já existe há um bom tempo aqui no estado. Doutora Karina, em relação a um caso como esse, que mexe, né, muito forte, com certeza mexe muito forte com o psicológico da pessoa que sofreu esse tipo de agressão, qual é o primeiro passo para tentar equilibrar, para que essa pessoa sofra o menos possível com esse sentimento de abandono, de ter sido largada por familiares? É um prazer estar aqui, né? Eu me chamo Karina Vale, e o abandono ele não começa da noite para o dia. Antes desse abandono ele se tornar físico, né? Ele se concretizar mesmo na parte externa do lar, muitas vezes ele já começa dentro de casa. E neste caso, né, cada idoso ele vai ser trabalhado de uma forma única, porque ele é um ser humano único. E é necessário, primeiro, que ele tenha os direitos dele não violados, né? Que ele comece a ser reinserido na sociedade e ele se sinta realmente como um ser humano. Quando fala que ele começa primeiro isso dentro de casa, justamente porque já não tem essa atenção, esse convívio social, até mesmo com familiares, seria isso? Na maioria das vezes, não. Eu atendo idosos e acompanho famílias que fazem questão que o seu idoso tenha o desenvolvimento mais pleno até o seu último instante de vida. Em contrapartida, nesse caso, a gente também não vê esse tipo de cuidado. Então, certamente, esse abandono ele já poderia acontecer há muito tempo. Certo. Doutor Alenilton, em relação a questões de maltratos, né, abandono, o que atualmente a legislação diz? Porque no mês de junho ela sofreu uma alteração, né? O que diz atualmente a legislação? Olha, todo o esforço do legislador tem sido no sentido de reforçar a responsabilização da família com relação à questão dos idosos. E aí qual é o grande problema que nós enfrentamos hoje, estava presente na sua fala, doutora? É a questão do preconceito contra o idoso, do etarismo. Então, infelizmente, em muitas famílias, essas pessoas idosas, elas não são vistas, vamos dizer assim, como um sujeito, como alguém que tenha direitos, mas como alguém que perdeu a sua autonomia. Imagina, por exemplo, que nós estamos falando de uma parcela expressiva da população do estado do Maranhão, que é de quase 10%. Segundo o último censo do IBGE, foi cerca de 840 mil idosos no estado do Maranhão, dentre os quais cerca de 1/4 são pessoas com deficiência. Então, é uma parcela expressiva. Perdão, 1/4 da parcela da população com deficiência é de pessoas idosas. O que acontece? Muitos familiares não veem o idoso assim, como alguém capaz de tomar decisões, de dizer o que quer comer, qual é a roupa que quer vestir, para onde ir. E acreditam que, assim, por isso que a doutora falou, e eu acho que isso é muito importante, o trabalho do sistema de justiça, da rede de proteção, do Ministério Público e dos demais órgãos que compõem essa rede de proteção, é no sentido do resgate desses direitos fundamentais. De considerar que, na verdade, nós estamos tratando com uma pessoa, com alguém que, sim, deve ter respeitada a sua autonomia, a sua vontade.
e de não ser tratado, por exemplo, como um objeto dentro de casa, que pode ser colocado em qualquer lugar e que ninguém tem, assim, vamos dizer, o dever ou a obrigação de conversar com ele. Ele não tem mais nada a dizer, mais nada a contribuir. Por que eu estou falando isso? Porque toda violência tem início nesse dado cultural. Culturalmente, infelizmente, nós ainda vivemos numa época que os idosos não são considerados como pessoa, como sujeito. E daí o reforço, a busca, né, através da legislação, de uma responsabilização com relação ao abandono, aos maus tratos. Mas uma coisa precisa ser pontuada aqui. A responsabilização penal, a responsabilidade penal, ela é importante. Mas veja bem, nós estamos tratando aqui de uma questão estrutural. Nós estamos tratando aqui de uma questão que é histórica, é política, é econômica, de políticas públicas que historicamente não receberam a devida atenção do poder público, de investimentos que não foram feitos nessa política. Ainda há pouco nós estávamos falando sobre LPI. Imagine, por exemplo, que um estado como esse, de pouco mais de 8 milhões de pessoas, nós temos apenas 20 LPIs, e das quais, em São Luís, onde nós somos uma capital de mais de 1 milhão de habitantes, temos apenas 20 vagas. E uma unidade regional, que é o Solar do Outono, com 40 vagas, agora expandindo para 60 vagas, vão aumentar em 50%. Mas isso é muito pouco para a nossa realidade. E muitos municípios não investem numa instituição de longa permanência de pessoas idosas. Eles não estão preocupados com abrigamento institucional, embora essa situação de envelhecimento da população e de maior vulnerabilidade esteja acontecendo. Então, se de um lado nós precisamos reforçar a responsabilidade penal, por outro, nós precisamos deixar evidenciado que essa violência ela tem origem numa cultura etarista, de preconceito contra as pessoas idosas e de políticas públicas insuficientes que precisam ser trabalhadas. E aqui, para finalizar minha fala, preciso mencionar que quando nós falamos de política pública da pessoa idosa, nós não estamos falando apenas de assistência social, que muitos municípios e gestores ainda confundem com assistencialismo, como se a política para o idoso fosse uma festa, um baile, ou uma entrega de cestas básicas, que é importante. Mas nós estamos falando de muito mais do que isso. Nós estamos falando de segurança pública, da situação das nossas delegacias, de estarem equipadas para atender essa parcela da população. Nós temos servidores em número suficiente, estrutura em número suficiente, veículos em número suficiente, formação contínua para as pessoas que fazem a escuta desses idosos. Nós estamos falando dos equipamentos da saúde, nós estamos falando dos equipamentos da assistência do município, dos CRAs. A quantas anda os centros de convivência de idoso no estado do Maranhão? A quantas andam os centros de referência especializados em assistência social? Como é que anda realmente essa política? Nós estamos falando de moradia, nós estamos falando de uma previdência que traga a eles o suficiente. Então, veja, eu pontuei isso tudo para dizer que a responsabilidade penal é importante, mas sem um esforço do poder público e da rede de proteção, no sentido de fortalecer a política lá na base e alcançar com essa política, inclusive as famílias, dificilmente nós vamos ter uma mudança nessa situação de abandonos e violência contra as pessoas idosas. Doutor Gil, diante disso que foi colocado, né, essa situação legislativa, nessa questão legal, na realidade, envolvendo, né, as leis que existem, as alterações que foram realizadas, a gente percebe que isso acaba, de certa forma, acontecendo devido ao fato de, possivelmente, a violência ter chegado a um nível que não dá mais para se tolerar, se ficar parado. Como é que tem sido, né, aqui dentro do Estado do Maranhão, aos olhos da Defensoria, essa realidade da violência à pessoa idosa? Como disse aqui o doutor Elenilton, né? Elenilton, a lei penal ela vem para punir, né? Ou seja, já é para levar uma consequência para quem já passou dos limites, né? Não é um trabalho de base. E até hoje não há nenhum tipo de comprovação, salvo outras opiniões, de que uma lei penal mais severa vai mudar algum comportamento, né? Então a pessoa não vai, por exemplo, deixar de maltratar um idoso ou deixar de praticar uma violência, porque agora a pena seria mais alta, né? O que nós temos realmente é um problema na base, né? Um problema estrutural.
Então, assim, hoje a Defensoria Pública, ela tem um centro de atendimento e de combate à violência ao idoso, né, formado por assistentes sociais, psicólogos, defensores públicos, assessores, estagiários, né, todos voltados para tentar acolher esse idoso que está em situação de violência ou maus tratos ou abandono, para que nós possamos dar todo esse apoio e esse aparato psicossocial e não simplesmente utilizar a lei de forma seca. Então, nós tentamos entender, nós tentamos manter os vínculos familiares sem levar à justiça, prioritariamente, para que esse idoso ele possa ser reinserido e essa situação de violência ela seja cessada. Caso não conseguimos fazer isso de forma extrajudicial, aí já acionamos a justiça, através do acionamento legal do Ministério Público, que é quem tem a persecução penal de processar alguém criminalmente, conseguindo também medidas protetivas para esse idoso, medidas de afastamento de lar, proibição de aproximação dos familiares e caso ele não tenha nenhum outro familiar, numa família extensa, algum parente um pouco mais distante, aí nós tentamos essa questão do acolhimento nas instituições, né, que a gente sempre tenta deixar para o último caso, né? O ideal é não romper o vínculo familiar, né, que esse idoso possui. Mas se esse vínculo já está deteriorado, se ele já foi vítima de um crime praticado por um filho, praticado por um neto, praticado por um sobrinho, aí realmente não tem mais como manter esse vínculo familiar e aí nós tentamos de tudo para que essa pessoa tenha uma família extensa e caso não tenha, infelizmente, a gente já vai para o último caso, que é o acolhimento institucional. Como eu disse, ressaltando, mandamos a parte da persecução penal para o Ministério Público, que é quem tem esse poder de processar criminalmente, e tentamos todas as ações cíveis na justiça. Por exemplo, tentativa de uma pensão alimentícia, era esse idoso que não consegue se sustentar, uma ação de medida protetiva, né? Então, assim, e podemos também atuar na assistência criminal desse idoso. Quando o Ministério Público denuncia o infrator, denuncia a pessoa que praticou a violência contra o idoso, a Defensoria Pública ela pode entrar como assistente de acusação para resguardar os interesses desse idoso. Uma coisa importante que foi mencionado pelo doutor é que é necessário haver essa ponderação. Por quê? O suposto agressor, nesses casos, às vezes é o único vínculo familiar que o idoso tem. E aí você tem que fazer aquela ponderação. Porque existem casos e casos de abandono e maus tratos. Há famílias que às vezes abandonam, isso a rede tem conhecimento, pela situação de hipossuficiência, falta de informações, falta de equipamento. Chega num ponto que eles dizem, nós não temos mais como cuidar do idoso. Às vezes abandonam no equipamento da saúde. Não estou tirando a responsabilidade deles, mas essa é a realidade do nosso Estado. Então, em muitos casos, é necessário que a gente faça essa ponderação entre desligar de uma vez por toda esse vínculo ou tentar reconstruí-lo. E eu posso te dizer, sem sombra de dúvidas, a situação de vulnerabilidade é tão grande que, assim, o primeiro passo é tentar recompor esses vínculos familiares para que o idoso não seja encaminhado para um abrigo. Por quê? Ele tem direito à convivência familiar e comunitária. Uma vez que você coloque no abrigo, por melhor que seja, é uma instituição, não é a casa e não é a família e nem a comunidade onde ele cresceu. Não é o mesmo carinho, não é o mesmo amor. Não é a mesma coisa. Certo. Nós vamos agora dar uma parada no Contraplano, voltamos já com o nosso programa depois do intervalo. Só um instante. Estamos de volta com o Contraplano, hoje debatendo violência, abandono e maus tratos contra a pessoa idosa. Eu quero falar agora com a doutora Karina. Doutora Karina, diante de tudo aquilo que nós já conversamos aqui, quais as melhores formas de amenizar esse sofrimento? Com certeza, diante de tudo que já foi dito aqui, essa pessoa idosa passa. Como amenizar isso? Bom, em primeiro lugar, seria muito importante se houvesse uma psicoeducação, né? Porque assim, a gente não... os pais, culturalmente, eles são ali ensinados por seus antepassados a cuidarem dos filhos, aqueles primeiros cuidados. Então, eles já sabem que pela primeira infância até o último estado da infância, adolescência, até que esse filho tenha uma autonomia e ele tenha a sua própria família, né, ele vai ali demandar daqueles cuidados paternais, né, daqueles cuidados do seio familiar. Só que nós, filhos, nós não somos culturalmente ensinados
a cuidarmos dos nossos pais. E nem os nossos pais, também culturalmente falando, eles são ensinados que um dia eles vão precisar desses cuidados. Então, quando a gente fala de um ambiente saudável, a gente fala sobre a importância do vínculo. O que é o vínculo? Ele é o elo que mantém essa família unida em todos os momentos da vida, né? Então, é aquele momento que o idoso, ele sabe que ele fez ali, cumpriu o seu papel, cuidou daquela família, e aquela família ali também deseja cuidar dele, e que aquilo não é um peso, aquilo é um prazer. Poder estar e conviver com ele de forma digna, de forma plena, até o seu último instante de vida. Então, eu tenho um pai, ele já é idoso, né, e ele sempre me perguntava, olha, quando eu estiver mais velho, vocês não vão me abandonar. Ficava sempre com essa brincadeira, né? Vocês não vão me abandonar, porque eu nunca abandonei vocês. Então, a gente vê que quando eles já vão passando por essa idade, dos 50, 60, já é algo que fica, né, na preocupação. O que será? O que vai acontecer comigo quando eu estiver mais velho? Né? O que vai acontecer? Como que vai ser o meu futuro? E hoje eu tenho uma grande demanda de atendimentos de pessoas acima de 60 anos. E a sua preocupação é o que vai ser de mim quando eu não tiver mais a mesma autonomia, quando eu não tiver mais a mesma voz dentro do lar. Como vai ser? Para que casa eu vou? Para casa de qual filho eu vou? Porque muitas vezes dá para criar 10 filhos em uma mesma casa. Mas na hora do cuidado com o pai, às vezes o filho vai para a tua, vai para essa, passa 10 dias nessa, passa 5 dias nessa, viaja para um outro estado. E isso, na visão dos filhos, todos estão cuidando, mas na visão do ser humano, isso não fortalece, isso muitas vezes enfraquece. Enfraquece o seu direito de ir e vir, aquele que quer ir todos os dias numa feira, conviver com os amigos, que quer todos os dias encontrar com seus amigos, jogar um futebol, né? Enfim, que quer viver a sua vida como sempre viveu. Então, eu acredito que nós, como sociedade, precisamos sim de momentos para aprendermos a valorizar a pessoa idosa, de momentos de compreensão da valorização, que ele continua sendo um indivíduo com valor, uma pessoa. Certo. Durante o nosso intervalo surgiu uma questão interessante aqui, e aí eu repasso aqui para o nosso público telespectador essa questão, falando com o Dr. Alenilton, quando acontece desta pessoa que hoje é idosa, que dependeria de um filho, uma filha, um neto, uma neta, a qual ele criou, né? Mas não teve o cuidado necessário, às vezes até usou de violência com esta pessoa. De fato que esta pessoa, para ela se vê desobrigada a cuidar desse idoso. Isso, de alguma forma, legalmente interfere, doutor? Como é que se dá essa questão? Olha, todas as questões familiares precisam constar de relatórios e têm que ser avaliadas pelo poder público. Então, essas questões familiares, no caso das medidas de proteção em favor de pessoas idosas, elas vão ter que ser consideradas. Agora, o objetivo de todo o acompanhamento é tentar reconstruir os vínculos familiares, porque é direito fundamental do idoso a convivência familiar e comunitária. A colocação em abrigamento institucional é uma medida excepcionalíssima. A verdade, mas nós temos essa questão, né? Que a maior parte da violência que é produzida contra o idoso é dentro de casa, fruto dessa cultura. Daí o que a doutora disse ainda há pouco, a questão de educar as próximas gerações nessa cultura do respeito às pessoas idosas. Você pensa, por exemplo, hoje a questão de violência patrimonial e financeira. Empréstimos que são tomados comprometendo o ganho, a aposentadoria, o aposento, como diz, né, muitos idosos. Quer dizer, muitos são feitos pelos próprios familiares, né? Essa questão dos maus tratos que ocorrem muitas vezes na clandestinidade, dentro de casa, longe dos olhos das pessoas, e em situações nas quais é dito ao idoso: olha, você não deve denunciar, você não pode denunciar. Se você denunciar,
você vai colocar seu filho na cadeia, você vai colocar seu neto na cadeia, você vai colocar seu sobrinho na cadeia, você vai destruir a vida dos seus parentes. Você está entendendo como a questão é complicada de tentar inverter os polos aí, nos quais o agredido, a vítima, se torna o agressor e é colocado na condição de agressor, e isso dificulta ainda mais o nosso trabalho, porque essas questões familiares elas vão comparecer no sistema de justiça e nos relatórios que vão sendo produzidos. Então, mas uma coisa importante que se diga, primeiro que a gente discuta isso, segundo, que a gente estimule as pessoas a denunciar os casos de abuso, maus trato, de violações de direito, empréstimos feitos de forma irregular, comprometendo, eu não digo a renda, mas a subsistência, porque imagine para uma pessoa idosa que recebe um salário mínimo, ter R$400, R$600 da sua apostadoria, do seu benefício comprometido. Ali o que está em xeque, o que está em jogo é a própria sobrevivência, a própria subsistência dele. Então, é importante que se diga isso. Há questões familiares, essa violência, a maior parte dela é produzida dentro de casa, mas nós precisamos, enquanto sociedade, enquanto poder público, nos organizarmos e difundirmos que é preciso romper o silêncio. É preciso que haja o respeito às pessoas idosas, os familiares, os vizinhos. Eles precisam, demais pessoas, dos equipamentos de saúde, assistência social. Essas violações de direitos precisam ser denunciadas. Elas precisam chegar ao conhecimento do poder público, para a gente adotar essas providências, né? Como no caso dos empréstimos fraudulentos, responsabilizar as pessoas culpadas e, eventualmente, pedir a indenização, o fim daquele empréstimo e a indenização em favor do idoso. Né? Certo. É importante que se diga que esse desfalque, ele se traduz de forma assim, muito clara, em exemplificando, às vezes, a alimentação que é necessária para esse idoso, uma alimentação especial que ele acaba não tendo por conta desse dinheiro que foi desfalcado. É uma medicação que ele precisa específica e não tem por causa desse dinheiro que foi desfalcado. É um material de higiene que às vezes lhe é negado, ele não tem a higiene necessária justamente por conta disso. E aí, isso tudo, como já foi dito, precisa ser denunciado. No caso do cidadão comum, normalmente procura, em primeiro lugar, às vezes, a polícia. Acho que o segundo passo é procurar um advogado ou a Defensoria Pública. No caso da Defensoria, doutor, como é que a Defensoria acolhe uma denúncia dessa? De que forma a pessoa pode denunciar? Você pode denunciar presencialmente na nossa sede, né? Seja aqui em São Luís, que fica na Avenida Júnior Coimbra, sem número, perto ali no bairro do Renascença, ali perto de uma escola grande, de um supermercado grande também, não sei se a gente pode citar nome aqui. É um prédio grande, verde, e em todas as sedes do interior. Né? Hoje a Defensoria Pública está em mais de 75% das cidades do interior. Você pode procurar qualquer núcleo nosso no interior, levar essa denúncia e lá a nossa equipe vai ter como dar todo o amparo para essa pessoa idosa. Né? Pode ligar também nos nossos telefones que estão no site, estão no Instagram, né? Aqui em São Luís nós temos um centro, o CAPV, né, que é o Centro de Combate à Violência contra o Idoso. Né? Como eu já referi aqui, é um centro composto por psicólogos, assistentes sociais, defensores públicos, assessores, que vai ter todo o amparo para receber essa pessoa, né, acolher essa denúncia, acolher esse idoso, né, acolher a família também do idoso, porque como disse aqui o doutor Lenilton, a gente tem que tentar manter esses vínculos intactos, tentar restabelecer esses vínculos, seja de forma amigável, seja numa conversa, seja num atendimento. Né? Então a Defensoria Pública está de portas abertas para receber esse idoso e dar todo o encaminhamento para esse idoso, seja conseguir uma pensão alimentícia para esse idoso, não é porque a pessoa é idosa que ela já não tem direito. Todo mundo que precisa comer, que precisa de um auxílio financeiro para comer, pode acionar a rede familiar atrás de um benefício, né, atrás de uma pensão alimentícia. Se esse idoso tiver empréstimos fraudulentos, o nosso núcleo do consumidor ele vai atuar para ver se esses empréstimos são fraudulentos, entrar com as ações, cancelar esses empréstimos, conseguir as devidas indenizações, né, a devolução desses valores pagos de forma por causa do golpe que o idoso tomou, né? Ações de saúde em relação a esse idoso, a busca de medicamentos junto ao poder público, a busca de tratamentos médicos junto ao poder público, né?
No caso de uma necessidade de internação, também a Defensoria Pública atua. Então, a Defensoria Pública atua em todo o leque de necessidades desse idoso, né? Ele vai ser muito bem recebido, ele vai ser amparado, ele vai ser ouvido, né? Ele vai ser ouvido com atenção, ele vai ter toda a atenção necessária e a nossa equipe ela vai dar todo o encaminhamento necessário para esse idoso. Se você percebeu que alguém perto de você está sofrendo algum tipo de violência, aquele idoso que aparece com alguma marca, aparece com alguma escoriação, aquele idoso que mudou o humor dele, está se sentindo mais retraído ali, você percebe alguma coisa, você pode procurar a Defensoria Pública, assim como pode procurar também o Ministério Público, a polícia. Se viu que aquele idoso ali está com algum problema médico, já procura ali o SAMU, né, através do 90, 92, e a Defensoria Pública pode dar todo esse tipo de amparo jurídico e psicossocial para o idoso. Essa denúncia ela é anônima, né? A denúncia ela pode ser feita de forma anônima também, né? Temos o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, ela pode ser feita de forma anônima, ou ela pode ser feita também de forma a você se identificar. Aí a pessoa que está fazendo a denúncia pode escolher. Assim como denúncias de violência doméstica também, o idoso, infelizmente, também é vítima de violência doméstica, né? Principalmente no caso as idosas, né? Também podem ser vítimas de violência doméstica, não importa a idade, a mulher sofrendo violência doméstica, independente da idade, ela é vítima de violência doméstica, nós também atuamos nesse caso, de forma anônima ou não. Certo, só dar um auxílio aqui, então, ao defensor público, no que diz respeito à localização, você que souber de algum caso, pretende denunciar presencialmente, a Defensoria Pública aqui em São Luís, fica aqui no bairro Renascença, você que sabe onde fica localizado o Monumental Shopping, a rua lateral Monumental Shopping, você pode entrar nessa rua, seguir até o final, onde ficava a Superintendência da Caixa Econômica Federal. Exatamente. Atualmente lá está a sede da Defensoria Pública, você pode encontrar lá todo esse suporte para prestar sua denúncia. Agora nós vamos a mais um intervalo e já nós voltamos com a nossa discussão aqui no Contraplano. Um instante só. De volta com o último bloco do Contraplano, hoje debatendo violência, abandono e maus tratos contra a pessoa idosa. Participam desse debate o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas e das Pessoas com Deficiência, Dr. Alenilton Santos. O defensor público, Dr. Gil Henrique. E a psicóloga, doutora Karina Vale Oliveira Santos. Doutora Karina, em torno de tudo que a gente já conversou aqui, eu acho que a pergunta cabe porque o idoso do futuro é justamente aquele que muitas das vezes está negligenciando o cuidado com o idoso de hoje, né? E a senhora falou sobre esse trabalho de educação, né? De que forma fazer isso, principalmente com as novas gerações, tendo em vista que são dois pontos muito distintos. Tem aqueles que muitas das vezes não têm o menor cuidado, a menor importância com o familiar mais velho, né? E tem aquele que, pelo contrário, já passa a sua vida muito tempo dentro de casa. Muitas das vezes chega a melhor idade, ainda junto com o pai e com a mãe bem ali. De que forma fazer esse cuidado, né? Essa educação para esse cuidado? A escola ela é um local excelente, né, para que a gente possa começar a orientar essa nova geração. Né? Qual é o papel do idoso, qual é a sua importância, né, ao longo da vida, né? E que em um momento ele também será essa pessoa, porque ele começa cuidando ali do seu pai, da sua mãe, quando ele tem essa figura dentro do lar, nesse momento. E com o tempo isso vai mudar, né? Então, como a gente não teve essa oportunidade, oferecer essa oportunidade para essa nova geração é um diferencial. Fazer momentos com a sociedade, né? Por exemplo, dentro de um supermercado, muitas vezes o idoso ele tem direito a uma vaga, ele tem direito a uma fila preferencial, só que não existe um respeito muitas vezes por essa vaga. Ele vai ter porque a lei ela vai punir aquela pessoa, mas não porque a pessoa entendeu
que é um direito daquela pessoa que já esperou muitas vezes na fila, que já cedeu sua vaga muitas vezes, que já teve que fazer muitas renúncias. Então, é trazer para essa sociedade que ele continua sendo um ser humano, que ele continua tendo um papel importante na sociedade e na família. Interessante o que a senhora coloca, porque muitas das vezes a pessoa, o idoso, a idosa, reivindica os seus direitos e ainda tem gente que justifica quando desrespeita esse direito. Ah, mas se for para ir numa festa, tá cheio de disposição, mas para enfrentar a fila que é logo ser atendido. Gente, é um direito a que lhe cabe, é um direito dele. Tanto a diversão e ir à festa, como o direito de ter esse preferencial na fila, não é isso? Sim, e isso também é um tipo de violência, porque às vezes as pessoas consideram violência quando veem o idoso como uma marca, quando consideram ele quando ele está abandonado, mas insultos, palavras, né, o destratar tanto dentro como fora de casa também é um tipo de violência contra o idoso. Acaba maltratando. Não respeitar os seus direitos é uma forma de violência. Certo. Esse momento que a gente está aqui serve de um momento de educação também para essas gerações? Nós temos muitas pessoas agora que estão tendo acesso a esse conhecimento, né, e que podem transmitir isso para outras pessoas, né? A informação, ela é uma forma de libertar, né? Então, que esse conhecimento que a gente está compartilhando aqui também chegue a outras casas, a outras famílias e a outras pessoas. Certo. Ponto importante só para vontade. complementar que é o que a doutora falou aqui. Muitas vezes a necessidade dessa educação ela é veemente, porque muitas situações a pessoa que está praticando essa violência nem sabe que está praticando essa violência, né? Então, colocar um apelido ali naquele idoso, chamar ele de velho, inútil, alguma coisa do tipo, ele nem sabe que, ele nem tem a noção que está praticando uma violência contra o idoso, uma violência que vai afetar psicologicamente esse idoso, talvez até o final da vida dele, né? Então, é importante a educação, né? É importante a conscientização, para que as pessoas tenham consciência, né, de que certas atitudes elas são violências contra o idoso, né? Porque a violência não é só aquela física, não é só você bater no idoso, é também aquele xingamento, é também aquele desrespeito à prioridade que ele tem. Então eu acho que essa educação em direitos ela é muito importante para combater esse tema, para ajudar a combater essa violência, né? Doutor Alenilton, a gente caminha de alguma forma para melhorar esse quadro? Estamos caminhando para isso ou ainda temos muitas dificuldades? Estamos caminhando e graças à conscientização que nós estamos tendo. Ainda há pouco a doutora falou sobre isso, sobre a questão do lazer. Quando nós olhamos para o Estatuto da Pessoa Idosa, uma das colunas dele é o princípio da proteção integral. Isso quer dizer que todos os direitos fundamentais, não só a saúde, não só a moradia, mas o lazer, o desporto, todos os direitos fundamentais de pessoas idosas estão resguardados pela nossa Constituição Federal e pelas nossas leis brasileiras, especialmente pelo Estatuto da Pessoa Idosa. Isso é uma coisa importante. Então, quando nós falamos sobre isso, doutora, quer dizer que o idoso ele tem um direito, se ele quiser ir para um baile, ele pode ir. Se ele quiser pegar um ônibus, ele deveria ter, ele tem direito a ter um acesso, um transporte transporte público de qualidade acessível. Nós temos ações civis públicas aqui julgadas, ações propostas pelo Ministério Público desde 2020 ou 2021. Nós estamos buscando, junto à vara de interesse difuso, garantir isso. Por quê? Para que os idosos que fazem uso do transporte público, eles tenham respeitado o seu direito de ir e vir. É importante se dizer isso. Todos os direitos fundamentais, todos, inclusive o lazer das pessoas idosas, precisa ser respeitado. Isso é a primeira coisa e isso é muito importante que se diga. Gostaria só de complementar a informação. Eu também sou auxiliar da Ouvidoria Geral do Ministério Público. A Ouvidoria Geral do Ministério Público também tem canais de comunicação e, inclusive, resguardando o anonimato. Eu gostaria de aproveitar aqui e passar rapidamente. Nós temos um posto da Ouvidoria do Idoso lá no CREASP, antigo CSU, que é o nosso centro de referência especializado em atenção integral à saúde da pessoa idosa. Nós temos equipamentos da segurança lá, Ministério Público, Defensoria, Delegacia de Polícia, e nós temos equipamentos da saúde.
O número de lá é 98991731133. O telefone da ouvidoria do idoso. Nós temos um posto, estamos lá dentro do CREASP, na Coab. Mas além desse número, nós temos os números da ouvidoria, que é o 3219-1769, 1767 e 1738. Todos eles você pode fazer a denúncia de forma anônima. O que nós pedimos, e isso acontece muito no Disque 100, o doutor vai se recordar disso, a pessoa faz de forma anônima, mas não dá informações suficientes para identificar quem é o idoso, onde ele mora, a quem que ele está se referindo. Então, isso é importante ser dito. Você pode fazer a denúncia de forma anônima dessas violações de direito, porque sim, toda negativa de direito é uma violação de direito. E a violação de direito ela pode assumir várias formas. Violência física, violência psicológica, violência emocional, violência patrimonial contra esse idoso. Então, você pode denunciar de forma anônima, mas é importante, seja pelo Disque 100, seja comparecendo presencialmente à Defensoria, a uma delegacia de polícia, ao Ministério Público, no prédio sede das promotorias da capital, ligando em um desses números da ouvidoria, mas é importante identificar, dar as informações necessárias, entregar as informações necessárias, para que o poder público possa saber de quem se trata e adotar as providências necessárias naquele caso. Então, com relação ao atendimento, nós estamos caminhando. Nós vemos hoje uma ouvidoria do idoso dentro da estrutura da Ouvidoria Geral do Ministério Público. Nós temos a ouvidoria da Defensoria, outras ouvidorias. Nós temos o Centro de Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, que é o CAPV, que é coordenado pela minha grande amiga, nossa presidente do Conselho Estadual, que é a Isabel, nossa Bebel, né, Isabel Lopes-Zic. E nós temos hoje essa oportunidade de trabalharmos enquanto rede de proteção. Nós tivemos recentemente, lá em Imperatriz, na semana passada, tratando da rede de proteção da pessoa com deficiência lá em Imperatriz. Aqui, em outras cidades, nós temos redes estaduais, temos caminhado junto com as secretarias do Estado, do Maranhão, junto com o OAB, Defensoria, o Tribunal de Justiça tem acompanhado a gente em algumas ocasiões também, o Ministério Público presente, de maneira, João, que eu entendo que a articulação dessas redes de proteção com esses atores que trabalham não em hierarquia, mas em conjunto, sob a forma de cooperação, dialogando, articulando a política pública, conversando e cobrando o gestor. Eu entendo que isso é um avanço. E, além do fortalecimento das redes de proteção, nós temos visto uma mobilização nos municípios pelo fortalecimento dos conselhos municipais de direito das pessoas idosas. É importante que os municípios que ainda não têm, vou aproveitar esse espaço para dizer isso, é importante que aqueles municípios que ainda não têm o CMDPI, o Conselho Municipal de Direito da Pessoa Idosa, eles se articulem para que possam criar e instalar esse conselho. Ele se torna uma instância de representação paritária, poder público, sociedade civil, onde as ações prioritárias e a política do idoso precisa ser ali discutida, debatida, trabalhada e se torna, dentro da rede de proteção, um apoio imprescindível para a atuação do Ministério Público e de todos os demais órgãos que estão na rede de proteção. Estamos avançando nos municípios com relação a essa pauta, tanto das redes de proteção e tanto dos conselhos municipais de direitos. Nesse aspecto, João, junto com a articulação a nível estadual, eu entendo que nós estamos avançando nessa defesa de direitos das pessoas idosas. Isso não quer dizer que a mudança virá de um instante para o outro, porque envolve educação. Daí o meio incômodo. Às vezes nós temos evento para pessoas idosas só com idosos. Nós precisamos ter idosos, para que tenham o lugar de fala, legitimidade naquilo que eles estão cobrando. Mas nós precisamos das novas gerações, precisamos lá no ensino fundamental e no ensino médio e dentro das universidades, em todos os espaços, estar levando a questão do respeito aos direitos dessa parcela da população. A gente tem percebido o quanto que o trabalho dessa rede tem sido positivo, tem sido importante justamente para que as ações cheguem lá na ponta, que é justamente a pessoa idosa. Uhum. A gente passa agora para o momento das nossas considerações finais. Eu queria começar pela doutora Karina, para que vocês fiquem à vontade, para falar sobre algo que porventura a gente não tenha explorado aqui. Doutora Karina, fique à vontade. Hoje nós começamos o mês de setembro
e existe uma campanha, né, de alusão à saúde mental e prevenção ao suicídio, né, que é chamado de Setembro Amarelo. E, infelizmente, doutores, uma das faixas etárias que mais tem tido ideação à desistência da vida é a terceira idade, são os idosos, né? Justamente por essa questão que nós estamos falando de todos os tipos de violência, né? Da questão da inutilidade, de sentir que já não serve mais que para já não nada. serve mais para nada, né? E estarem ali com a sua saúde mental adoecida, né? Seja pela depressão ou seja por algum tipo de sequela, né? De traumas que estão vivenciando. Então, vale muito ressaltar a importância que o abandono ele não acontece só quando aquele indivíduo ele é esquecido no hospital, quando ele é abandonado numa praça, quando ele é abandonado em outra cidade. O abandono ele acontece de forma afetiva, ele acontece dentro de casa, no quarto. Porque muitas vezes nós estamos aqui juntos, mas nós não estamos ligados, nós não estamos perto. Muitas vezes a família ela está toda junta na mesma casa, mas ela não está unida, porque cada um está num celular diferente. A gente está perto. Hoje eu passei a tarde com meu pai, mas eu passei a tarde toda nas redes sociais, eu passei a tarde toda fazendo qualquer coisa, mesmo conversando com aquele idoso, olhando nos olhos dele e principalmente ouvindo aquele idoso. Porque é comum, né? Eles têm sempre muitas histórias de sabedoria, eles têm sempre muitas coisas para conversar conosco e para nos ensinar. Então, 30 minutos que você gaste, que você invista, na verdade, porque não é um gasto, é um investimento, ouvindo a pessoa idosa. E é um grande investimento. E é um grande investimento, e nós precisamos fazer isso enquanto eles estão conosco, né? Então, não abandone o seu idoso dentro do lar. Não é porque você está perto que você está junto com ele, né? Esteja ali realmente participando do seu dia a dia. Invista tempo ouvindo aquela pessoa. Certamente isso já vai fazer muito bem para a sua saúde emocional. Sem querer desmerecer a sua profissão, mas muitas das vezes ouvindo eles, evita de ouvir depois uma psicóloga. Evita sim. Tá certo. Doutor Gil, fique à vontade. Ouvindo aqui, né, a doutora aí, então... Trabalhei muito tempo no interior e a gente atendi muitos idosos, né? Não com problemas relacionados à idade, mas buscando atendimento ali para um filho, para um familiar, para alguém. E os idosos, eles queriam mesmo era serem ouvidos, né? Às vezes o atendimento ele era basicamente ouvir o que ele tinha ali para dizer e a gente não tinha nada juridicamente para fazer por ele, mas assim, só dele ter sido ouvido, ele já ficou feliz, porque em casa ele não tinha essa oitiva, né? Você falou aqui para a gente trazer algo que ainda não foi falado. Um trabalho muito grande da Defensoria Pública hoje é no combate ao subregistro, certo? E no Maranhão inteiro ainda existem muitos idosos que não têm o registro, nunca tiveram uma certidão de nascimento, né? E acaba que eles vão se preocupar com isso só naquele momento de se aposentar, né? Então a pessoa, não, você já está na idade de se aposentar, vai procurar o INSS, só que eles não têm nem o documento básico, que é o registro. E a Defensoria Pública ela está numa campanha muito grande, desde 2022, no combate ao subregistro do idoso. Então, se você conhece algum idoso, seja aqui na capital, seja na zona rural, seja em qualquer cidade do interior, que ele não tenha registro, encaminhe ele para o atendimento da Defensoria Pública ou também do Ministério Público, onde não tiver Defensoria Pública, que nós vamos conseguir o registro dessa pessoa, para essa pessoa passar a existir juridicamente, né? Conseguir alcançar os direitos básicos dela, que ela não tem por não ter o registro. Então, fica aqui esse meu registro, né? Para a pessoa idosa buscar o seu registro. Então, se você conhece alguém que não tem o seu registro, que nunca teve uma certidão de nascimento, encaminhe ele para a Defensoria Pública. Onde não tiver Defensoria Pública, encaminhe ele para o Ministério Público também, que o Ministério Público pode ajudar nisso. E vamos tentar, infelizmente o estado do Maranhão ainda é o estado que mais existe em casos de subregistro no Brasil todo, né? Infelizmente, e as instituições públicas elas se uniram, né? Tanto o Tribunal de Justiça quanto o Ministério Público, quanto o governo do estado, elas se uniram para tentar erradicar esse subregistro, né? Então era essa consideração que eu queria deixar. E se você precisar de um atendimento da Defensoria Pública, nós estamos diariamente das 8 às 17 horas, no bairro do Renascença, aqui que já foi dito
a localização ali perto do Monumental Shopping. E se você parar naquela parada de ônibus ali, nós temos uma van que leva gratuitamente as pessoas do Monumental Shopping até a Defensoria Pública. De 15 em 15 minutos essa van leva você gratuitamente até lá. Só um adendo a essa observação. Todas as vezes que eu vi uma pessoa idosa saindo desses índices, né, de subregistro, o sorriso era estampado no rosto dela. Doutor Alenilton, fique à vontade. Me lembrei de duas histórias, vou contar rapidamente aqui. A primeira, eu passei por São Francisco do Maranhão. Um abraço para todos os franciscoenses. E lá havia um senhor, eu gostava muito de uma família com quem eu me dou muito, senhor Raimundo. E toda vez que eu via, ele perguntava: doutor, quem nasceu primeiro, a verdade ou a mentira? Eu dizia: a verdade, senhor Raimundo. Ele dizia: mas a mentira correu mais rápido. Essa é boa. Nas minhas andanças pelo interior, eu também propus algumas ações de registro tardio de pessoas idosas. E eu me lembro que uma vez eu consegui na justiça o registro de nascimento de um idoso de 70 e poucos anos, e eu me lembro até hoje, como eu fui parabenizá-lo, eu disse: parabéns, hoje o senhor nasceu para o Estado brasileiro. Quer dizer, até então o senhor era invisível aos olhos do Estado. E essa invisibilidade no subregistro também é uma realidade no que diz respeito aos direitos das pessoas idosas. Então é importante aproveitar essa minha última fala para dizer que é necessário que o poder público, a sociedade civil, programas como o Contraplano, deem maior visibilidade a essa parcela da população crescente. Daqui a 25 anos, estamos em 2025, há uma estimativa de que até 2050 a parcela de população de pessoas idosas, 60 a mais, no Brasil, será de 1/3 da população, mas ainda hoje essa parcela da população ainda se encontra invisibilizada nos seus direitos, nas suas garantias, e isso é importante que a gente diga da necessidade de retirada dessa invisibilidade desses direitos e lembrarmos, né, que essa solidariedade que existe entre as gerações. Os idosos de hoje têm muito a dizer da vida deles, da história deles. Eu fui criado assim muito pela minha avó materna, porque meus pais tinham que trabalhar o dia todo, e ela, mesmo não tendo ensino médio, ela sempre me dizia assim: meu filho, estude para você ser alguém na vida. Estude. Ela dizia também assim: meu filho, respeite seus pais. Se seus pais ralharem com você, respeite. Ralhar é brigar, né? É a linguagem dos maranhenses, das antigas, né? Ralhar. Respeite, eles são seus pais. E hoje eu reconheço que consegui chegar, alçar até um cargo público como esse de promotor de justiça, porque antes de mim, outros vieram e pavimentaram esse caminho e me deram a educação necessária. A gente precisa resgatar esse sentimento dentro das famílias, de gratidão, de reconhecimento por aqueles que vieram antes de nós. Então, nos lembremos sempre de todo o trabalho, de todo o cuidado, de todo o carinho, de todo o amor que foi depositado e das esperanças e do desejo, inclusive daqueles que partiram, mas nos deixaram aqui como uma missão, que os honremos em vida, que é necessário que a gente faça isso, os nossos avós, os nossos bisavós, tataravós, quem tem, mas também em respeito à memória daqueles que também já partiram. A minha avó partiu em 2021, mas eu carrego a memória e o respeito não só a ela, como a todas as pessoas idosas. E eu até faço uma confissão aqui, encerro a minha fala. Todas as vezes que eu atendo uma senhora idosa ou um senhor idoso, eu sempre me lembro dela, que já partiu, e da minha avó por parte de pai, que ainda é viva, e graças a Deus nós, enquanto família, continuamos cuidando. Então, vamos cuidar dos nossos idosos, denunciem maus tratos, denunciem violência, denunciem toda forma de violação de direitos. Vamos construir uma sociedade mais humana e que respeite os direitos dos nossos idosos. Muito obrigado. Doutor Alenilton, doutor Gil, doutora Karina, obrigado pela presença de vocês, uma discussão muito proveitosa que renderia muito mais ainda o debate aqui. Chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Você pode rever a nossa edição ao longo da nossa programação e também no nosso canal no YouTube, TV Assembleia Maranhão. Novo programa na semana que vem com uma nova discussão. Até lá, paz e bem.